E o presidente da República, Lula, falou sobre a dívida do Corinthians com o financiamento do seu estádio. E pela primeira vez a gente tem alguém de autoridade falando sobre as cifras já investidas pelo Timão. Lula deu uma entrevista à TV Record em que fala sobre uma série de coisas do Corinthians. A pergunta parte de intervenção judicial, se ele era contra ou a favor. E o Lula faz uma resposta gigante, em que ele cita a falta de qualidade de jogadores, o que precisa melhorar para que o Corinthians seja mais combativo, critica algumas decisões da diretoria e fala especificamente sobre o financiamento do estádio, abre aspas para ele. Eu, sinceramente, não consigo entender essa dívida. O Corinthians fez uma dívida de 400 milhões de reais com o BNDES, mas me parece que já pagou 1 bilhão e 75 milhões de reais e ainda deve mais 600 milhões? E não sei qual é essa dívida. Um pouquinho mais para frente, na mesma resposta, o presidente da República afirma: porque se você já pagou 1 bilhão e 75 milhões e ainda deve 600 milhões, essa dívida vai chegar a quase 1 trilhão de reais. O presidente da República chega a perguntar se houve algum erro do Corinthians. Enfim, ele diz que esse assunto precisa ser esclarecido. Já contei para vocês que a saída mais simples na visão do presidente Osmar Stabile seria da venda dos name rights do estádio para a Caixa. Dessa maneira, o Corinthians conseguiria deixar de ter de pagar o banco e oferecer cerca de 10 a 15 anos para que o banco explorasse o nome do estádio alvinegro. Você pensa o que a respeito dessas cifras? 1 bilhão e 75 milhões de reais. Você ainda deve mais 600 milhões de reais numa construção que lá no início, em 2011, sairia por 400 milhões de reais. Estou muito curioso para saber a sua opinião sobre o tema. Use o espaço para comentário e fale o que bem entender, beleza? Vamos lá. O Corinthians, ele está de olho em 2 nomes para executivo de futebol, porque muita gente da cúpula do Parque São Jorge não tem gostado do trabalho do Marcelo Paes, e agora também começou já, né, o presidente, né, Osmar Stabile também, né, ter ali alguma rejeição em relação ao Marcelo Paes, né, achando que ele deveria ser mais unido, né, a diretoria, porque ajudaria mais o clube. Enfim, questões que a gente já tem falado aqui, né? Nomes, né? Bruno Spindel, que está no Cruzeiro, que foi procurado pelo Corinthians antes da contratação do Marcelo Paes, né? Enfim, o Corinthians colocou ele na mira. Eu já fiquei sabendo disso no sábado, tá? E o que me estranha é que ele tem contrato com o Cruzeiro, né? E o jeito que tá a bagunça que tá o Corinthians, acho difícil ele sair do Cruzeiro para vir trabalhar no Corinthians. E o outro nome é o André Mazzuco, né? O André Mazzuco, ele é bastante conhecido também no futebol, né? Hoje ele é o presidente da Abrax, né? Que é a associação aí brasileira dos executivos, né, de futebol do Brasil. O último clube dele foi o Inter de Porto Alegre, ele foi demitido, eles contrataram o Fabinho. Começou no Curitiba, passou por Paysandu, Vasco, Cruzeiro, Santos, Botafogo, né, 2021 e 22, depois 2023 e 24 pelo Botafogo. Talvez aqui foi o melhor trabalho dele. Santos, Cruzeiro, Atlético Paranaense também ele passou, Internacional, enfim. Esses são os clubes aí, né, do André Mazzuco. É jovem, tem 47 anos, enfim. É o nome aí, né, que interessa, né, ao Corinthians, tá? Não sei dizer se já houve contato, eu acredito que pode até ser que tenha tido algum contato já. Enfim, vamos aguardar, né? Mas o Marcelo Paes não está agradando e eles acham que para colocar a casa em ordem lá, talvez o Bruno Spindel e o André Mazzuco sejam bons nomes, tá bom? Vamos embora. Falar muito do Corinthians. Meu amigo, o Corinthians está trabalhando aí renovações de novos jogadores, tá certo? Dentro do CT Joaquim Grava já existe uma movimentação, né? E do CT Joaquim Grava, né, Marcelo Paes e Júlio César, já foi feito o pedido para o Osmar Stabile, já está autorizado pelo Osmar, já as conversas serem iniciadas para a renovação de contrato de outros jogadores além de Memphis Depay. Então, alguns jogadores, né, serão procurados pelo Corinthians e alguns já foram procurados pelo Corinthians para renovação.
Prioridade, André Carrídio, André Ramalho, Caio César e Matheus Pereira. Essas são as prioridades, né? Alguns, claro, precisa renovar. Só para você ter uma ideia, o Alan é empréstimo, também agrada, e se o Corinthians conseguir comprar, vai comprar 2 milhões de euros a opção da compra. André Carrídio, André Ramalho e o Hugo, né, que é o lateral, são questões mais definitivas, né? Termina o contrato, ou renova ou não renova. O Hugo não há interesse do Corinthians hoje, o Hugo, claro, né, o Hugo Farias, né, o lateral esquerdo, André Ramalho e Carrídio há interesse do Corinthians, tá? Fabrício Angileri, o Corinthians ainda não procurou, o Jesse Lingard, o Corinthians ainda não o procurou, mas tem renovação automática por cumprimento de metas, né? Então a gente não sabe se vão dar uma segurada com ele ou não. Caio César, um empréstimo com opção de compra de 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, esse interessa muito. Matheus Pereira, empréstimo com opção de compra, interessa muito também a Fernando Diniz, Marcelo Paes e companhia. O Vitinho já termina por questão definitiva, esse não deve permanecer por questão de sequência de lesões. E o Labiá, né, renovação automática por lesão, e esse já interessava a renovação antes da lesão, então esse está com moral, tem tudo para ficar, tá? Então esse é o pente fino aí dos jogadores que o Corinthians tem muito interesse em renovar e outros não. Alguns já têm conversas iniciadas, outros, né, já têm autorização, né, para que a cúpula comece já a conversar com eles. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos seguir falando do Coringão. Além de informações, tá? Então não vou dar nem opinião sobre isso, tá bom? Novo candidato à presidência no Corinthians. Meus amigos. Informação do time do povo, tá? O martelo foi batido, segundo o time do povo, e o conselheiro Guilherme Strenger será candidato à presidência do Corinthians. O executivo conta com o apoio de figuras do clube. Aqui está escrito figuras importantes. Eu quis tirar o importantes. Porque tem Mário Gobi como figura importante. E não dá, né, velho? Como o atual presidente do CORE, o Alexandre Usni. É presidente do CORE? Então não serve. Então, não é. Enfim, com esses apoios aqui eu já desistiria, tá, o Guilherme Strenger? Eu já desistiria, tá? Alexandre Usni é presidente do CORE, o CORE mesmo, aí eu já desistiria. E o Mário Gobi também, aí não dá. Nascido na capital paulista, graduou Direito pela Universidade de São Paulo, turma de 74, é mestre em Direito, sede, enfim, atuou em Limeira, tal, foi juiz eleito do Tribunal Regional Eleitoral, substituindo o efetivo na classe juiz de direito. Em 2002, foi promovido para o Tribunal de Alçada Criminal, assumiu o cargo de desembargador do TJ, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo em 2005, né, o TJSP. Tem sido eleito membro do órgão especial, tendo sido, né, eleito órgão aí, né, tendo sido eleito membro do órgão especial em 2010, foi presidente da seção de direito criminal no biênio e vice-presidente. Eu não estou enxergando mais de longe, né? Se eu tiro o óculos eu não enxergo, se eu coloco eu não enxergo. Enfim, ele se junta a outros nomes maravilhosos para a eleição do final do ano. Osmar Stabile, André Negão, André Castro, Rosalá Santoro, Miriam Thier, Sérgio Janiquian, que deve ser lançados ao pleito eleitoral. Só nome novo, inovador, que você nunca ouviu falar no Corinthians, que nunca participou de nenhum contrato, que nunca errou nenhuma contratação. Só gente boa. Deixa o like, meu Deus do céu. É blend, Samir. Opine menos. O atacante Luiz Fernando, tá? O Luizinho, do Sub-20, que eu tenho cobrado uma oportunidade para ele no time profissional, tem propostas para deixar o Corinthians. A informação é do Lance, eu recebi informações que realmente existem sondagens e o jogador, né, por não ser aproveitado nunca pelo técnico Fernando Diniz, tem vontade sim de deixar o clube, tá? As ofertas que o Corinthians tem são do São Bernardo, né, que está na Série B, do Apoel, do Chipre, e do Karpat, da Ucrânia, tá? Nesse momento as possibilidades estão sendo analisadas pelo staff do jogador e também pelo Corinthians. A intenção do staff é resolver a situação ainda nessa semana, né? A proposta do Karpat é a que mais interessou até o momento, e lembrando que o Luiz Fernando tem vínculo com o Corinthians até o final de 2027, e o Corinthians ainda não conseguiu renovar
o contrato do jogador. Ele é o artilheiro da categoria sub-20, tá? Do Corinthians, e que não recebeu nenhuma chance nem para treinar lá no time profissional com o time de cima, enfim, coletivo, né? Às vezes só para repõe, né? Aquelas exposições que tem, mas não há interesse do Diniz ainda, tá bom? E aí o jogador vai acabar indo embora. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.